Estamos de volta com a doutora Letícia Rezende, que hoje nos tira dúvidas a respeito do clareamento dental. Doutora Letícia, obrigado pelo aceite do convite. Fico muito contente com a sua presença aqui. É um prazer, Rodrigo. Doutora, o que é o clareamento dental? Clareamento dental é um procedimento que o paciente realiza no consultório ou pode realizar em casa também, que traz o branqueamento dos elementos dentais. Então ele usa um produto para clarear, para branquear os seus dentes. Perfeito. E acredito que seja diferente de uma forma de limpar, de uma forma de fazer profilaxia, né? Sim, isso mesmo, correto, doutor Rodrigo. Quando a gente faz uma limpeza, uma profilaxia, nós tiramos os pigmentos superficiais dos elementos dentais. Então, os pigmentos de café, de chá, de refrigerantes, que ficam externos sobre a superfície do dente. Quando a gente faz o clareamento dental, a gente usa um produto para quebrar moléculas de pigmento. Então o dente vai relativamente ficando mais branco. O produto entra no elemento dental, quebra essas moléculas e o torna mais claros. Então por isso que ele é um efeito muito mais duradouro do que só a profilaxia, só a limpeza. Perfeito. E em relação às técnicas, os procedimentos, as formas de realizar o clareamento, existem técnicas distintas? Sim, vantagens e desvantagens? Existem, e assim, o clareamento dental é um procedimento estético que ele traz muito pouco prejuízo para o paciente, porque na verdade ele é um procedimento com resultado muito legal e ele não é tão invasivo. Porque existem várias técnicas, mas uma das técnicas a gente faz o clareamento no consultório, usando ou não o aparelho de laser para potencializar. Então, o paciente, geralmente são 3 sessões de 1 hora, mais ou menos, no consultório, onde ele faz o uso do produto com supervisão sempre do cirurgião dentista. E ele pode associar ou fazer esse procedimento em casa. Então, enquanto ele está lá cuidando dos seus afazeres, ele pode deixar o produto na sua boca clareando também. Então, ele pode potencializar, fazer uma parte no consultório e uma parte em casa. Ou ele pode fazer só em casa ou ele pode fazer só no consultório. Então, tem várias formas de se utilizar o clareamento dental. E todas elas são muito eficazes, porque às vezes as dúvidas dos pacientes são geralmente com relação a todas essas técnicas funcionam mesmo? Como elas funcionam? Então, assim, a do consultório, ela é um pouco mais rápida, Rodrigo, porque o paciente geralmente comparece só 3 vezes no consultório, 1 vez cada sessão. E com intervalos de pelo menos 2 a 3 dias ali, mas normalmente 1 vez por semana. Então, em 3 semanas ele tem o clareamento pronto, às vezes até menos que isso, depende muito de como ele responde. E o self-bleaching, que é o clareamento que o paciente faz em casa, ele precisa um pouco mais de disciplina. Então hoje a gente utiliza menos por isso, porque no primeiro dia o paciente está bem empolgado, ele está feliz, ele coloca a moldeirinha, ele fica lá 1 hora, 2 horas, porque no máximo 3 horas. No segundo dia ele já tem tem que ficar 3 horas, às vezes no 4º dia aparece uma festa, daí ele não faz. Então o clareamento acaba sendo um pouco mais lento, mas é tão eficaz quanto o clareamento que a gente realiza no consultório. Perfeito. Bastante, com um resultado bem legal. E, agora há pouco você dizia a respeito da capacidade do paciente cooperar, a necessidade do paciente cooperar com o tratamento. É essencial. E quem são os pacientes ideais, adequados, quem pode, quem não deve fazer o clareamento? O clareamento dental é um procedimento que realmente um cirurgião dentista tem que fazer sua avaliação, porque a contraindicação são restaurações muito grandes nos elementos anteriores, nos dentinhos da frente. Por quê? Porque os materiais restauradores eles não clareiam. Então, às vezes, se você for colocar um clareador ali, você vai acabar deixando os dentes com cores diferentes, que não é o interessante. Então, as restaurações muito grandes, os dentes tratados canais, porque os dentes tratados canais, eles têm uma forma diferente de serem clareados, eles não conseguem ser clareados dessa forma mais simples, né, que
que a gente consegue clarear, e pacientes que têm bastante prótese, né, as próteses, os materiais que não são, os materiais dentários não conseguem mesmo ser clareados, e os pacientes que têm muita sensibilidade. Então, a gente utiliza algumas técnicas de sensibilização, com laser, com medicamentos, mas se o paciente é muito sensível, é uma das únicas contraindicações para o clareamento. Mas questão de idade, a partir de 14, 15 anos, a gente tem algumas meninas que são modelos ou querem ser modelos e já querem fazer o clareamento, com supervisão e bastante cuidado a gente já pode iniciar e não tem daí um limite de idade, né? Podemos fazer sempre. Em relação até isso, né? O que o paciente pode esperar de resultado de um clareamento? Por exemplo, se alguém entra no seu consultório dizendo: o meu desejo é deixar meus dentes tão brancos quanto o de fulano ou de tal pessoa, ou então quanto a porcelana branca, tal. Qual é o limite para isso? Existe limite para o clareamento? Então, existe, porque na verdade a cor do dente é muito pessoal. Tudo que é biológico a gente não tem como dar 100% de certeza em um resultado. O clareamento é uma forma de clarear o seu elemento dental, então a sua característica vai continuar ali. Costumo contar para os pacientes e mostrar para eles assim: se o teu dente é amarelo escuro, ele vai colocando branquinhos nesse amarelo e ele vai se tornar um amarelo bem clarinho, mas ele não vai ficar branco, nem vai ficar branco azulado, que alguns pacientes querem aquele branco que vai para o azul. Aí são outros procedimentos. Dá pra gente fazer? Dá, mas não com clareamento. Aí são as lentes, são as lentes de contato, as facetas de porcelana que nós temos que lançar a mão. Então a primeira coisa é realmente o paciente saber o que ele quer, procurar um bom profissional para que ele consiga esclarecer a diferença entre os tratamentos e que a gente explique isso. Se o teu dente é esse cinza do vaso, você vai jogando branquinhos aqui, ele vai ficar um cinza muito claro, mas ele não vai para o amarelinho, ele sempre vai ter esse tom. Então, e esse resultado é muito complicado por isso, porque a gente não tem como te dar certeza de como vai ficar no final. Mas nunca aconteceu em 17 anos que eu faço clareamento em não melhorar. Sempre o resultado é muito favorável, quando a indicação é correta, quando o paciente coopera, quando os procedimentos são feitos de forma legal, correta, o resultado sempre vem, né? Em alguns pacientes de uma forma muito mais rápida, em alguns pacientes mais devagar. E agora há pouco você mencionou a respeito das lentes de contato e outros procedimentos. Sim. Que vêm a ser diferente do clareamento dentário. Então, qual a diferença entre uma lente de contato dental, uma faceta cerâmica para o clareamento dental? A diferença é assim: o clareamento dental, nós vamos usar um produto diretamente em cima do seu dente para tirar pigmento dele. Então, ele não vai mudar formato, ele só vai mudar a cor do seu dente, tá? Então, ele só vai suavizar a cor do seu dente. A lente de contato, nós precisamos às vezes fazer um desgaste, às vezes a gente consegue até sem fazer um desgaste no dente, cobrir o dente como se fosse uma unha. Então é uma camada muito fininha de porcelana que nós colocamos sobre os dentes e nós conseguimos mudar o formato, muitas vezes mudar a cor do elemento dental. Agradecemos a doutora Letícia pela entrevista, finalizamos agora nosso programa e convidamos você, telespectador, a estar sempre conosco, assistindo os nossos programas. Até a próxima.